Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou agora resolver com vocês essa questão que é uma mistura aí de hidrostática com ondulatória. Questão interessante aí da UFT no vestibular 2014.1. Vamos lá. Em um cilindro fechado, um gás ideal na temperatura de 17 graus Celsius apresenta pressão igual à pressão atmosférica. Então, quando ele tem 17 graus Celsius, a pressão dele é igual à pressão atmosférica, no gás ideal, certo? Que é o que nós estamos vendo na figura aí, né? Na figura aí a gente vê que a pressão do gás corresponde à pressão atmosférica. E aí, Lau, como é que eu sei disso? Porque, observa, aqui você tem essa coluna que está aqui, ó, essa coluna de ar, e ela está nivelada aqui, ó, a pressão aqui está nivelada. O que significa isso? Significa que a pressão do gás aqui dentro dessa coluna, que eu estou marcando de verde, é igual à pressão aqui do lado de fora. E essa pressão do lado de fora é a pressão atmosférica. Então lá dentro você também tem a pressão atmosférica, né? Uma das extremidades de um manômetro com um fluido manométrico de densidade 5 gramas por centímetro cúbico foi ligada ao cilindro, enquanto a outra permaneceu aberta para a borda a 40 centímetros do nível do líquido, conforme indica a figura. Então você está vendo aqui, né, o nível do líquido, 40 centímetros de abertura daqui para cá. A figura está bem clara nesse caso aí. Deixa eu apagar aqui. Certo. Conforme indica a figura. Um diapasão foi colocado a vibrar na extremidade aberta do manômetro, enquanto o gás era aquecido lentamente, mantendo seu volume constante. Quando a temperatura atingiu 31,5 graus Celsius, o som do tubo atingiu o primeiro harmônico, considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, gravidade igual a 10 e a pressão atmosférica igual a 1,01 vezes 10 elevado à quinta pascais. O valor aproximado da frequência do diapasão é quanto? Nesse caso, o que vai acontecer? Eu quero saber o valor da frequência do diapasão. A frequência do diapasão é a mesma frequência de ressonância do tubo. A frequência de ressonância do tubo vai depender de quê? Da quantidade do tubo que está livre. Então, eu vou determinar qual é a quantidade do tubo que vai estar livre nesse caso aí. Não é uma questão fácil de jeito nenhum, é uma questão difícil. Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai descobrir qual é o valor da pressão do gás quando ele chega na temperatura de 31,5 graus Celsius. Qual é o valor da pressão aqui, ó? Porque eu tenho a pressão atmosférica a 17 graus Celsius. Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema é que eu não uso a temperatura em graus Celsius, a temperatura que eu uso é em Kelvin. Então eu vou chamar assim, temperatura inicial T0 é igual a 17 graus Celsius convertido para Kelvin, dá quanto? Dá 290, né? Que a temperatura em Kelvin é 273, mais a temperatura em Celsius. Deixa eu só fazer a conta aqui. 273 mais 17, só para confirmar, porque eu não quero fazer a conta errada. Sim, 290. 290 Kelvin é o valor da temperatura inicial. Daí esse gás vai ser aquecido até chegar numa temperatura final, que vai ser quanto? Vai ser 31,5 graus Celsius. Nesse caso, 273 em Kelvin, mais 31,5 vai dar quanto? Vai dar 304,5. Então você tem aí a temperatura mudando, né, de 290 para 304. A pressão inicial era quanto? A pressão inicial era a pressão atmosférica, que era 1,01 vezes 10 elevado à quinta pascais, né? E eu preciso saber o quê? Eu preciso saber qual é o valor da pressão final, né? E com o valor da pressão final eu vou determinar esse desnível, né? Essa pressão final do gás vai ser quanto? Então, a pressão final do gás vai ser igual a quanto? Bom, aí a gente vai determinar essa pressão final utilizando o quê? Utilizando a equação dos gases. Ele está dizendo que o volume foi mantido constante. Então, se o volume foi mantido constante, como é que a gente vai tratar essa transformação? A gente vai tratar com uma transformação isométrica. Então, vamos fazer assim, ó. P0 vezes V0 sobre T0 é igual a P final vezes V final sobre T final.
Como o volume foi constante, ele é o mesmo, vai ser cortado. Aí agora é só substituir os valores de pressão e de temperatura. Pressão inicial, 1,01 vezes 10 elevado à quinta, sobre temperatura inicial, 290. Pressão final, eu não sei. Temperatura final, 304,5. Daí, eu vou levar essa informação aqui lá para o outro lado, para uma outra folha aqui, porque aqui está muito apertado, né? Vamos levar essa informação aqui para outra folha. Copiar aqui. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar a pressão final. Pressão final vai ser igual a 304,5 vezes 1,01 vezes 10 elevado à quinta dividido por 290. Então, vou fazer essa conta aqui. Aí, o problema é que você tem que fazer essa conta na hora da prova na mão. Eu vou fazer aqui na minha calculadora, né? 304,5 vezes 1,01 dá 307,54 dividido por 290. Nós teremos aí 1,06. Então, nós teremos uma pressão final igual a 1,06 vezes 10 elevado à quinta pascais. Esse é o valor da pressão final, certo? Então, houve um acréscimo de pressão aí, e agora a pressão final vai ser exatamente essa, né? 1,06 vezes 10 elevado à quinta pascais. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir qual é a altura da coluna de líquido. Porque o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer é que esse líquido aqui, ó, eu vou marcar em verde aqui, ó. Esse líquido aqui ele vai baixar e vai ficar aqui nessa altura. Vai ficar daqui para frente, ó. A quantidade que esse aqui baixou, esse outro aqui vai subir, ó. Esse aqui vai subir a mesma quantidade, ó. Certo? E aí o que vai acontecer é que você vai medir a pressão agora por aqui, ó. Exatamente, esse vai ser o desnível que você vai ter aqui, ó. Certo? Essa altura que você encontrar aí vai ser exatamente o quanto esse líquido está desnivelado. Um baixou, o outro subiu na mesma quantidade. Aí agora o que vai acontecer? Você vai descobrir quanto foi que subiu para descontar desses 40 centímetros o que ele subiu. Essa é a parte da resolução dos gases. Depois a gente vai para a parte da resolução da ondulatória. Então a primeira coisa é descobrir que altura é essa. Então você vai ter aí um acréscimo de pressão que vai corresponder a uma pressão hidrostática. Como é que eu vou determinar esse acréscimo de pressão? Essa diferença de pressão, ela vai ser igual a quanto? Essa diferença de pressão vai ser a pressão atual, que é 1,06 vezes 10 elevado à quinta pascais. Esqueci de botar o A aqui, né? Pascais. Menos o que já tinha, que era de 1,01 vezes 10 elevado à quinta pascais. Então, você tem uma diferença de pressão que vai ser de quanto? 1,06 menos 1,01 vai dar 0,05 vezes 10 elevado à quinta pascais. 0,05 é o mesmo que 5 vezes 10 elevado à terceira, né? Essa diferença de pressão é igual a 5 vezes 10 elevado à terceira pascais, né? Newtons por metro quadrado. E essa diferença de pressão vai ser justamente promovida por quem? Pela pressão hidrostática, né? Que é essa pressão provocada por essa coluna de líquido que está aqui, ó, daqui para baixo, ó. Essa pressão hidrostática aí. E como é que eu vou determinar a pressão hidrostática desse fluido aí? Então eu vou dizer assim, olha, essa diferença de pressão vai corresponder à pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é determinada pela expressão densidade do líquido vezes a profundidade vezes a gravidade. E eu estou querendo descobrir o valor de quem? Dessa profundidade, que é a diferença de nível. Essa pressão, então, vai ser 5 vezes 10 elevado à terceira. A densidade do líquido tem que estar no sistema internacional. Colocando aqui, ó, 5 gramas por centímetro cúbico é a densidade. Eu vou ter que converter para quilograma por metro cúbico. Vai dar o quê? Vai dar 5 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico, vezes a altura, que é o que eu estou procurando, que é o desnível, vezes a gravidade, que é 10.
Então, significa que essa altura vai ser 5 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 5 vezes 10 elevado à terceira, vezes 10. Pronto. Agora vamos simplificar. Aqui vai dar 1 e vai ficar 1 dividido por 10. Portanto, essa altura, que é esse desnível, ficou quanto? Ficou igual a 0,1 metros. 0,1 metros é o desnível, que dá quanto? Dá 10 centímetros. Só tem um problema. Qual é o problema? É que não é que o tubo diminuiu 10 centímetros de tamanho. Não. Veja, o 10 centímetros é essa distância todinha aqui, ó. É o 5 desse verde aqui que desceu, mais o 5 desse verde aqui que subiu. Então, na verdade, o tubo agora só tem uma extremidade, só perdeu ali 5 centímetros, que foi metade do desnível. Porque o desnível não foi só a subida de um, foi a descida de um e a subida do outro. É assim, ó, a descida de um e a subida do outro. Então, não foi só um que desceu, nenhum que subiu, foi os dois. Então, esses 10 centímetros são divididos para os dois. Então, o tubo de verdade ele só diminuiu 5 centímetros. Então, o que eu vou observar com isso? O comprimento do tubo... Agora vamos falar do tubo, né? Vamos falar do ondulatório. Vamos separar aqui, ó, e vamos falar do tubo. Agora, eu tenho um comprimento do tubo igual a quanto? A 35 centímetros. Por quê? Porque ele era 40 e diminuiu 5. Por que ele diminuiu 5? Porque o desnível agora é 10 e metade do desnível vai para um lado do tubo, a outra metade vai para o outro lado do tubo. Então, o comprimento do tubo vai ser de 35 centímetros, que equivale a 0,35 metros. E aí, o que é que eu quero? Eu quero a frequência de ressonância desse tubo. Aí, eu preciso me lembrar de quê? Eu preciso me lembrar da equação que determina a frequência de ressonância. Como é que eu vou determinar essa equação? A equação que determina a frequência de ressonância diz assim, ó. A frequência de ressonância de um tubo sonoro aberto, de um tubo sonoro fechado, que nesse caso aí ele é fechado, por quê? Porque ele é fechado em uma das extremidades, né? Tubo sonoro fechado é aquele que é fechado em uma das extremidades. Vai ser igual a frequência no enésimo harmônico, N, vezes a velocidade do som no ar, dividido por 4L. Eu preciso me lembrar disso, onde esse L é o comprimento do tubo sonoro aberto. Aí eu preciso achar qual é o número do harmônico. Aí como que eu vou fazer para achar o número do harmônico? Aqui ele está dizendo, um diapasão foi colocado para vibrar na extremidade aberta do manômetro, enquanto o gás era aquecido lentamente, mantendo o volume constante. Quando a temperatura do gás chegou a 31,5, ele atingiu o primeiro harmônico. Tá aqui, ó. Então, qual é o número do harmônico? É 1. Então, a frequência aqui é a frequência do primeiro harmônico do tubo. É 1 vezes a velocidade do som no ar. Qual é? Tá aqui, ó. A velocidade do som no ar ele deu 340. Deixa eu apagar aqui. 340, certo? N vezes 340, 340, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Qual é o comprimento do tubo? 0,35 metros. 0,35 metros. Então, a frequência do primeiro harmônico vai ser igual a quanto? 340 dividido por 4 vezes 0,35, acho que dá 1,4. Mas deixa eu fazer aqui a conta, só para confirmar, que eu não vou confiar na minha cabeça, não. 1,4. Então, a frequência do primeiro harmônico vai ser igual a quanto? 340 dividido por 1,4. 340 dividido por 1,4 vai dar igual a quanto? 242,8. 242,8 Hz. Essa é a frequência de ressonância do primeiro harmônico desse tubo, 242,8. E aí, nesse caso, a gente vem aqui 242,8. Tem essa alternativa? Não tem. Ok, mas vamos ver qual é a pergunta mesmo. Considerando a velocidade do som no ar igual a 340 metros por segundo, a pressão atmosférica vezes 10 elevado à quinta, o valor aproximado da frequência do diapasão. Bom, a frequência aproximada a frequência aproximada do diapasão vai ser quanto? Bom, pessoal, e essa é a resposta certa. Eu até dei uma olhada aqui, parei aqui para olhar, rapaz, não tem gabarito não. Pera aí, deixa eu olhar aqui, ó. Não tem gabarito. Essa questão, se você fez essa prova de vestibular, você foi enganado, porque ela deveria ter sido anulada. E Glauco, mas anulada por quê? Eu vou te dizer como foi que a banca errou quando fez o gabarito dessa questão.
E como é que outras pessoas que eu fui conferir aqui no YouTube colocaram também errado, né? Como foi que eles erraram? Eles erraram fazendo o seguinte, eles foram calcular aqui, ó, o desnível. Eles calcularam o desnível, pegaram o desnível igual a 10, ok. E esse desnível, eles usaram como 10 e consideraram que uma parte do líquido, olha só, olha isso aqui, ó. Eles consideraram que essa parte do líquido aqui ficou imóvel e só essa parte aqui subiu, diminuindo 10 centímetros no comprimento do tubo. E usaram o comprimento do tubo livre para oscilar no tubo sonoro fechado de 30 centímetros. Aí chega no gabarito. Foi assim que a banca fez, mas fez errado. Glauco, mas espera aí, cara, mas ele não está dizendo que o volume do gás permanece constante? Sim, o volume do gás permanece constante, mas isso aqui é um capilar, ó, isso aqui é um tubo muito fino. Esse deslocamento desses 5 centímetros aqui para baixo e o deslocamento desses 5 centímetros aqui para cima, para o volume do gás é desprezível. E eu não posso considerar que só um dos lados desse negócio vai subir, não tem como. Imagina, você está com um tubo aqui, ó. Se um dos lados do líquido sobe, não tem como. Não é só um lado que vai subir. Essa quantidade de líquido ela não vai aumentar nem diminuir. Se em um dos lados sobe, no outro tem que descer. Tem que ser assim, não tem como ser diferente. Então, qual é a resposta para essa questão? A resposta para essa questão é 242,8. Qual é a resposta que tem aqui? Não tem 242,8. Então, a questão está errada. E se você está duvidando de mim, dá uma olhada lá nas provas dos anos seguintes aí, 2023, 2024, 2022. Várias questões da UFT foram feitas erradas, inclusive a banca disponibilizava resoluções erradas de questões da UFT. Né? Acredite em mim, essa questão está errada. Agora, como eles erraram? Aí eu estou lá na hora da prova. Eu chego lá, eu fiz e não bateu o gabarito. Aí eu penso, cara, essa banca errou. Eu não vou querer bater cabeça com recurso depois. Então eu vou errar junto com a banca para poder encontrar a resposta certa. Beleza, vamos errar então junto com a banca para encontrar a resposta certa. Vamos lá. Errando junto com a banca, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar aqui. A gente vai considerar que esse líquido subiu 10 centímetros e o novo comprimento do tubo é 30 centímetros. Ok. Porque o tubo era 40, o líquido subiu 10, então o tubo agora passa a ter 30 centímetros livres. A frequência do primeiro harmônico vai ser igual a 1 vezes V, que é 340, dividido por 4 vezes L. Quem é L? É o comprimento do tubo. Qual é o comprimento do tubo? É 0,3, que são 30 centímetros. Frequência do primeiro harmônico vai ser 340 dividido por 1,2. Aí quando você divide aqui 340 por 1,2, você vai encontrar quem? 340 dividido por 1,2. Dividido por 1,2 vai ser igual a 283,3. 283,3 Hz. Aí você vai encontrar o que aqui? 283,3. Você encontra lá bonitinho 284, porque ele falou aqui aproximadamente. Certo? Mas essa questão aí está errada. Tá? Não tem gabarito para ela. Deveria ter sido anulado na época da prova. Não foi anulado porque ninguém entrou com recurso. Ok? Fica a dica para você aí. Se por acaso você fizer uma questão da UFT, acredite, eles vacilam nos gabaritos e se você não for incisivo, se você não for atrás, não só na UFT, não é culpa de ninguém, isso acontece, é do ser humano. Mas se você não for atrás, se você não entrar com recurso, você perde a sua questão. E uma questão como essa pode te deixar fora do vestibular, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com o seu colega. Procura outras resoluções aí na internet que você vai encontrar que a galera fez uma gambiarra aí para bater com gabarito para não discutir muito. Tá errado. A resposta certa é essa que eu te mostrei aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.